gente, tudo bem? E aí, você sabia que Deus, ele machuca? As pessoas, elas gostam de contar a parte maravilhosa que é, Deus ele cura, Deus ele transforma, Deus ele restaura, Deus ele dá paz, Deus ele dá conforto, e de fato ele dá todas essas coisas, e assim, ainda mais do que a gente pode imaginar e do que a gente pode pensar. Só que o que as pessoas esquecem de dizer é que Deus também fere, Deus também machuca, Deus também nos faz sofrer, nos faz chorar. E isso é muito importante as pessoas saberem. Existem alguns momentos na nossa vida, alguns sofrimentos, alguns momentos de tristeza, algumas fases ruins que são consequências dos nossos atos. E aí a gente precisa pedir para Deus nos ajudar a passar por esses momentos, porque a consequência, ela de fato vem. Mas existem provações na nossa vida, existem momentos, existem situações que vêm do próprio Deus para que nós sejamos tratados e nós sejamos levados ao verdadeiro propósito que Ele quer da nossa vida. Lá em Jó, capítulo 5, versículo 18, se eu não me engano, está escrito que ele fere, mas ele mesmo liga a ferida, ele machuca, mas ele mesmo cura. É muito legal isso, porque você fica pensando, poxa, por que é que Deus ele vai me ferir? Por que é que Deus ele vai me machucar? Por que que ele vai me fazer sofrer? Mas se você for parar para observar numa cirurgia, o procedimento que um médico faz quando você tem uma pedra no rim, para ele tirar aquela pedra do seu rim, ele precisa primeiro cortar a sua pele, para que depois ele consiga tirar aquela pedra, aquele corpo estranho que está em você. Então é necessário que primeiro haja uma ferida para que se tire o problema, para que se tire a doença, para que se tire o corpo estranho, e depois é ligada essa ferida, e é exatamente o que Deus faz na nossa vida. Muitas vezes ele nos fere para que nós sejamos curados de algo, e depois ele mesmo liga essa ferida, ele mesmo cura essa ferida. Existem situações da nossa vida que a gente não entende o porquê de nós termos perdido algo, de nós estarmos sofrendo por algo, mas eu quero te levar a refletir sobre isso. Se foi um relacionamento que você perdeu, não é para você ficar em depressão por causa desse relacionamento, por causa dessa amizade. É para você ser curado disso. Você precisa analisar e ver, poxa, por que o meu relacionamento acabou? Por que a minha amizade acabou? Será que eu era uma boa pessoa? Será que eu agia de forma certa? E melhor ainda, será que a pessoa era a pessoa certa? Será que aquela amizade era uma boa amizade? Ei, Deus não quer nos fazer sofrer. Ele quer nos ensinar com a nossa ferida. Se antes nós éramos grosseiras no nosso relacionamento, que a partir de hoje nós possamos aprender com Deus a sermos pacientes, a sermos mansas. Se você sofre de uma doença ou se já sofreu de uma doença, ei, Deus ele não é injusto. Deus ele não nos odeia e ele não dá as coisas para nós se não tiver um propósito. E aí você precisa ver por que você tem essa doença. Talvez seja porque você não se cuida. Então seja tratado nessa área, seja tratada nessa área, para que a partir de hoje você comece a cuidar da sua saúde e não venha mais sofrer com isso. E melhor ainda, talvez a sua doença ela seja genética. Então comece a exercitar a sua fé e orar pela sua cura, e não só pela sua cura, porque se é genético, é toda uma geração que tem essa genética. Então Deus ele quer te tratar e ele quer te curar para que você cure a sua geração, para que você cure a sua saúde, e não só a sua, mas a de outras pessoas. Se você perdeu um ente querido, você precisa analisar o porquê de você ter perdido um ente querido e como você poderia ter resolvido a sua situação. Existem pessoas que sofrem muito depois que um ente querido morreu, porque ela fala, eu não aproveitei essa pessoa, eu não amei essa pessoa. Então o que você está esperando para começar a amar as pessoas que estão agora vivas na sua família? Porque você não se importa mais com as pessoas, e existem pessoas que elas perdem um ente querido antes mesmo de ganhá-lo. O que é mais complicado ainda, e as pessoas sofrem por isso, e elas pensam que Deus é injusto, porque Deus não deixou com que aquilo acontecesse. Mas para um pouquinho e pensa, ei Pai, se você me der de novo a oportunidade, eu vou fazer da forma certa?
Poxa, as pessoas confundem e acham que a vida com Deus vai ser mil maravilhas e não vai ser assim. Existem coisas na nossa vida que precisam ser tratadas, mas para que antes elas sejam curadas, nós precisamos ser feridos. E essa ferida, ela vem exclusivamente de Deus. Existe um louvor do Ministério Zoe, que, gente, eu amo muito. Não sei se existem músicas deles que eu não gosto, mas ela é assim: como leão você me cercou, com fúria me despedaçou, meus ossos quebrados, moídos, e então eu aprendi que isso também é amor. E, gente, isso é perfeito, porque é exatamente assim. Primeiro ele nos quebra, ele nos mói, ele nos faz sofrer. E aí você olha e fala: caraca, isso era amor. Se eu não tivesse sofrido agora, eu tava ferrada lá na frente. E é ele cuidando da gente. Muitas vezes nós estamos andando e caminhando para um lugar que ele não quer que a gente vá. E aí é necessário que ele nos pare. Mas essa parada, ela é dolorosa. É difícil você terminar um relacionamento. É difícil você largar amizades. É difícil você ver um ente seu morrendo. É difícil você ter uma discussão com alguém que você gosta muito. Mas é necessário, porque isso também é amor. É necessário que os nossos ossos sejam quebrados, que nós sejamos moídos, que nós sejamos tratados, porque isso também é amor. Ele vai nos refazer, ele vai nos cuidar, ele vai... Cara, eu sei, ele é amor e ele fere, mas ele cura, ele machuca, mas ele cura. Aquele que faz a ferida, ele é fiel e ele liga a ferida, e vai ser como se a gente nunca mais tivesse vivido com aquele problema, com aquela doença, naquele relacionamento e com aquelas amizades. Que você possa entender que há um propósito para tudo nessa vida. Tudo coopera para nosso bem. E melhor ainda, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, acho que versículo 9 e 10, tá escrito que a graça de Deus, ela nos basta, e o poder de Deus, ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Ei, não é para que o nome dele seja glorificado. Ele quer que eu fique doente para que eu glorifique o nome dele. Ele não precisa. Ele é glorificado sendo ele mesmo. Mas o poder dele se aperfeiçoa porque a gente olha e fala: caraca, eu não sou nada mesmo. Eu preciso de você, Deus. E aí ele vem com o poder dele. E é nesse momento que o poder dele é aperfeiçoado. Porque quando nós estamos bem, quando tudo na nossa vida tá bem, na verdade não tá, nós estamos sendo enganados. Mas aí a gente não vê o nosso Deus. E aí ele não age com a soberania dele, com o poder dele sobre a nossa vida. E, gente, a melhor coisa é viver sendo dirigido pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que você possa entender que existem situações da nossa vida. Existem, não todas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez o que tenha acontecido de ruim na sua vida aconteceu quando você não tinha um encontro com Deus. Então tenha agora e fale: pai, isso aconteceu antes de eu te conhecer, mas eu creio que você vai trazer isso para tua honra e glória e vai fazer com que da minha ferida saia poder para curar, seja a mim, seja as pessoas que estão ao meu redor, e que o seu nome seja glorificado através da minha vida. Amém. Deus, ele nos ama, então não pense que a sua ferida, o seu sofrimento, a sua tristeza foi esquecida por Deus, que ele cortou a sua pele e deixou lá sangrando. Não, ele tá tirando o que tá fazendo mal pro seu corpo e ele mesmo vai ligar essa ferida. Amém? Fiquem com Deus.